Bom dia, RPGista, aqui é o Leonardo Chaba e você está escutando o Pensando RPG. E hoje vamos falar daquelas coisas clássicas que certamente já aconteceram em sua mesa de jogo e que, bem, são engraçadas, mas às vezes irritantes. E vou dar 3 exemplos super clássicos para vocês aqui que acho que vão gostar. Mas vou colocar também um exemplo bônus que não é clássico, mas que aconteceu com o meu grupo de RPG. E eu vou querer saber se já aconteceu com um de vocês. Foi algo bem diferente e inusitado mesmo. E a gente ri e brinca até hoje. Mas enfim, vamos começar, meus amigos. Qual seria a primeira situação clássica então? Bem... Essa aqui acontece muito. O mestre tá lá, criando uma cena tensa e eis que surge o nosso vilão, o terrível vilão de nossa história. E a voz do mestre muda, basicamente entrando no personagem, o vilão aparece por um portal e começa a desdenhar dos personagens. Começa a falar de seus planos e... Eu ataco. O quê? Eu ataco, diz o jogador. E você ali, como mestre, pensando, mas ele não tem chance contra esse vilão agora? Eu deixei isso claro. Ele é um dragão ancião incorporado pelo espírito demoníaco do Imperador das Trevas e vencedor de todas as batalhas do submundo. Mas eu ataco? E aí você fica ali, sem saber o que fazer, mas fazer o quê? Sempre acontece. E o pior, tem vezes que eles morrem, sim, e se tem que recomeçar o jogo, mas tem sempre aquela vez que dão uma sorte inacreditável e você fica ali com um cara de tacho, olhando para um dos vilões de sua campanha morto. Acontece, e sempre gera boas risadas e boas memórias depois. E bem, qual é o segundo? Esse aí é quando a galera tá jogando, animada, no meio de uma batalha ou de uma discussão intensa. E sempre, mas sempre tem aquele jogador mais empolgado. E ele se deixa levar pela emoção do momento, super empolgado, o que é bom, por sinal. Mas ele tá lá, interpretando, dialogando e... pá! Faz um gesto mais longo com a mão e lá se vai aquela Coca-Cola 2 litros desfilando seu líquido grudento por toda a mesa. E sim, às vezes é um suco ou guaraná, enfim, mas vocês entendem. E todo mundo corre para salvar suas fichas naquele desespero profundo, mas somente uma não escapa. Tem sempre aquela que tava ali, bem do ladinho, no ponto zero do acidente e vira aquela coisa linda, meio marrom amarelada. E o jogador, coitado, tem que passar tudo a limpo. Muito embora, vou confessar pra vocês, maioria dos meus não passa não. Fica aquela coisa linda e agradável até o momento em que nem o jogador mais aguenta e resolve fazer outra. E a terceira, bom... A terceira é menos engraçada e mais irritante. Sempre tem aquele clássico jogador que tem uma ficha misteriosa com aquelas dezenas de bônus de atributo ou perícia que aparecem no momento certo. Aí você pensa, ei, pera, você não tinha tudo isso pelo que lembro, não? Deixa eu olhar a sua ficha. E aí, bem... Ou realmente não tinha nada lá, ou você vê aquele garrancho brabo completando um bônus que antes não existia. Pois é, nada agradável, mas garanto que todo mundo já passou por isso. E agora vamos aqui à situação bônus de que falei, e essa, nossa, marcou a gente até hoje. Foi bem engraçado e aconteceu quando eu era bem criança ainda, quando eu e meu grupo estávamos começando a jogar. Quero só ver se já rolou isso com alguém. A gente montava o nosso grid em papel A4, fazendo os quadrados com régua e lápis. Depois, a gente juntava múltiplos papéis para ter um grid maior. E um dos meus amigos, ali quando tava todo mundo se preparando para jogar, resolveu juntar todos eles. Eis que do nada ele olha pra gente com os olhos esbugalhados, surpreso, chocado, eu diria, com um dedão em riste na nossa direção e diz... Eu grampeei meu dedo. E a gente olha pra ele meio confuso e ele de repente, ainda tranquilo, talvez chocado demais pra se desesperar. Eu grampeei meu dedo. E repetiu, agora já mais alto e mais desesperado. Eu grampeei meu dedo. E levantou e saiu correndo pra falar com a mãe dele. Como falei, a gente era criança e tinha decidido grampear as folhas de papel. Não sei como ele conseguiu grampear o dedo dele, mas ele saiu correndo quando finalmente a ficha caiu e foi aquela confusão. Demorou um bom tempo pra tirar o grampo do dedo dele, mas a reação inicial foi muito engraçada. E a
gente brinca com isso até hoje. E sim, ele chorou um pouco, mas se recuperou e aí tivemos uma sessão super legal. Ele se vingou em uns ogros que apareceram do nada, afinal, a gente era criança e tava começando. Nada no jogo fazia sentido. Enfim, galera, quis fazer um episódio pra falar dessas coisas clássicas que ficam sempre na nossa memória. Essa é a essência do RPG. E é isso. Um grande abraço, pessoal.